Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na videoaula de hoje eu vou fazer um spoiler da prova de Física do vestibular da Unicamp, primeira fase. Quais são os assuntos mais cobrados, as tendências, as novidades e como você deve dirigir a revisão nesta reta final para conquistar a tão sonhada aprovação e, de fato, chegar na universidade que foi eleita a terceira mais bem conceituada da América Latina. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo para o que interessa. Bom, se você chegou até aqui, com certeza já está sabendo que o vestibular da Unicamp é composto por duas fases. Primeira fase, com 72 questões objetivas no geral, sendo 9 questões de física. Cada questão objetiva apresenta apenas 4 itens, que não é tão comum nos concursos vestibulares, que normalmente apresentam 5 itens, A, B, C, D e E. No caso da Unicamp, você só vai encontrar os itens A, B, C e D, ou seja, você tem 25% de chance de acerto. São questões específicas e interdisciplinares, então assim, em sua grande maioria você vai encontrar questões ligadas ao conteúdo direto da disciplina, que são as questões específicas, mas você pode encontrar também algumas questões de cunho interdisciplinar, por exemplo, física com química, física com geografia. Quando a gente começar a responder as questões, você vai verificar isso, tá? Normalmente não são questões difíceis, são questões bem simples, questões em que você precisa ter uma análise interpretativa um pouco mais apurada e, é claro, ter um conhecimento geral das disciplinas envolvidas. Na segunda fase, nós temos as questões discursivas, e aí nós temos 2 dias de prova. No primeiro dia, comum a todos os candidatos, e no segundo dia também, porém dividido por áreas. Então, se você escolheu, por exemplo, algum curso ligado às ciências exatas, então você vai fazer questões de física. São 6 questões específicas de física e 6 questões específicas de química. Características das questões. Bom, eu costumo dizer que o vestibular da Unicamp primeira fase é um dos vestibulares mais fáceis do Brasil. E isso faz com que a sua responsabilidade aumente. Ou seja, você precisa acertar mais questões, já que a Unicamp é uma universidade desejada por todos. E aí você precisa fazer um diferencial tentando gabaritar a prova, tá? Primeira fase a gente tem que pensar dessa maneira. Bom, são questões normalmente de interpretação e aplicação direta de fórmulas. Então é importante que você estude aquelas operações, as fórmulas básicas, as principais. E também tenha cuidado com as transformações de unidades. Isso é algo que a Unicamp exige do aluno. Então imagina que você pega uma questão de substituição de valores, né? Só pegar uma fórmula lá, colocar os valores e chegar à resposta certa, mas sempre tem alguma coisinha lá para você transformar de um múltiplo para um submúltiplo, de um submúltiplo para um múltiplo. Se você tem dificuldade com transformações de unidades, então vá no nosso curso Física do Zero, assista a primeira aula onde eu falo sobre transformações de unidades para que você possa se dar bem aí na prova da Unicamp. Bom, uma outra coisa importante, isso aí incomoda muitos alunos, é que das questões algébricas, a grande maioria delas, a Unicamp traz resultados aproximados. Então não pense você que todas as questões que você vai fazer envolvendo cálculos, você vai encontrar aquela resposta exata, um número inteiro. Muitas delas você vai precisar aproximar, tá? Então isso também é deixado bem claro. Normalmente o enunciado já traz, né? Calcule a força, o valor aproximado do peso é igual a. Então você já sabe que vai precisar aproximar, que não vai dar um valor exato, para não ficar perdendo muito tempo achando que tem que dar aquele valor redondo. Bom, conteúdo programático, aqui é o manual de instrução da prova, né? Então vamos lá. Em se tratando da prova de física, não tem muitas novidades. Primeiro tópico está lá no edital, eu vou deixar inclusive aqui embaixo para que você possa consultá-lo na íntegra, mas lá nós temos fundamentos da física, grandezas físicas e suas medidas, e aí tem um ponto importante que costuma cair muito na prova da Unicamp e que eu não vejo muito assim nos vestibulares tradicionais, que é um assunto chamado análise dimensional, ou seja, análise das unidades de medida, para que você possa saber de onde vem uma unidade, se ela vem de uma combinação de 2, 3 unidades fundamentais, então isso também é importante. Se você quer conhecer um pouco mais sobre análise dimensional, também tem um vídeo, uma videoaula teórica, onde eu explico no passo a passo como você pode proceder nas questões que exigem esse conhecimento do aluno. Relações matemáticas entre grandezas escalares e vetoriais, então é importante que você conheça o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, a gente vai tratar muito isso nas questões. Representação gráfica de uma relação funcional entre duas grandezas, basicamente as questões da Unicamp elas trabalham com gráficos, com tabelas, com textos, e aí normalmente são gráficos em 2 dimensões, x, y. Você pode ter um gráfico velocidade e tempo, força, distância, força versus tempo, intensidade da corrente versus tempo. Então a primeira coisa que você deve fazer numa questão envolvendo gráfico com 2 dimensões
é identificar quais são as grandezas envolvidas. Estimativa de valores, como eu já falei, né? A prova da Unicamp gosta de trabalhar com valores aproximados, então você vai precisar estimar um valor caso exista uma necessidade. Às vezes são valores muito grandes, às vezes são valores muito pequenos, e aí essa estimativa muitas vezes ela entra no conceito de ordem de grandeza. Mais uma vez, você não sabe o que é uma ordem de grandeza, o que é uma notação científica, vá lá no Física do Zero, assista as primeiras aulas do módulo 0, onde eu falo muito bem aí sobre isso. Bom, aqui a gente entra nos tópicos gerais, de fato, né? Então a mecânica é a parte que mais cai no vestibular da Unicamp. Eu vou mostrar daqui a pouco as estatísticas com os números bem precisos, mas não tem muita novidade aqui em relação ao que a gente costuma ver nos vestibulares tradicionais. Bom, o mesmo acontecendo aqui com calorimetria e termodinâmica, então conteúdo programático básico que você costuma ver aí no ensino médio, nos cursinhos e aqui mesmo no nosso curso. Ótica e ondas a mesma coisa. Então a prova da Unicamp não trabalha muito com aquela coisa de cor de um corpo, os princípios da ótica geométrica, isso não é uma praxe do vestibular da Unicamp, tá? Então a Unicamp vai direto aqui, espelhos planos, esféricos, construções de imagens, aplicações, que aí a gente tem ótica da visão, estudo das lentes, instrumentos óticos. E uma coisa interessante, né, que eu diria que até um diferencial aqui no vestibular da Unicamp, quando ele diz assim, caráter ondulatório da luz e espectro eletromagnético. Por que ele fala isso? Porque a luz ela tem um comportamento dualístico, ela pode se comportar como onda, mas também pode se comportar como matéria. Então aqui ele traz o comportamento ondulatório da luz. Só que isso cai também lá na segunda fase, que aí já é outro momento para a gente poder estudar, revisar, analisar as estatísticas. Essa parte é ligada à física moderna. Bom, o quinto tópico é eletricidade e magnetismo, também sem muitas novidades. E aqui é interessante que você não fique perdendo muito tempo com aquela parte inicial para saber quando é que um corpo está neutro, quando é que um corpo está eletrizado, porque aqui mesmo, no edital, ele já parte logo para campos e forças, potencial elétrico, corrente elétrica, circuitos elétricos, tá? Então não fica perdendo muito tempo com aquela parte inicial, não. Sem dúvida, essa é a parte mais importante da nossa videoaula, os conteúdos mais cobrados, para que você possa dar um direcionamento nessa reta final. Primeiramente, nós vamos começar com os assuntos gerais. Lembrando que são 5, mecânica, termologia, ótica, ondas e eletricidade. Eu me baseei nas 3 últimas edições da Unicamp. Então eu totalizei aí 46 questões de física e dessas 46, olha só, metade dessas questões foram de mecânica. Então, sem sombra de dúvidas, é o assunto geral mais importante para que você possa dar um gás aí nessa reta final. Sendo que, de mecânica, dividindo aí nos 2 blocos, cinemática e dinâmica, foram 5 questões cinemáticas e 18 questões de dinâmica. Então, se você tiver com o tempo bem apertado, tiver que revisar alguma coisa de mecânica, vai para a dinâmica, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos assuntos específicos. Em seguida, ondas, 15% da prova, em torno de 7 questões aí no total dessas 46 dos últimos 3 anos. Eletricidade vem em terceiro lugar, com 13%, 6 questões. Termologia, 11%, empatado aí com ótica geométrica, ambas com 5 questões. Agora vamos para a parte mais específica, né? Vamos aumentar aqui o filtro. Bom, de mecânica, fininho, o que mais cai? Bom, esses são os assuntos, né? Aplicações das leis de Newton, conservação da energia mecânica, gravitação universal e hidrostática. Então, daquelas 23 questões que eu mostrei para vocês, 18 são questões envolvendo dinâmica, que basicamente são esses assuntos aí os mais cobrados. Não estou dizendo que necessariamente vão cair esses e os outros não vão. Mas esses, se a gente pegar aí os últimos anos, nós vamos verificar que a quantidade de questões, de fato, é bem expressiva. Ondas, segundo o assunto geral mais cobrado, equação de onda, ganha disparado. Eu diria que 90% das questões da Unicamp que envolvem ondas trazem a equação de onda. Mas eu não lembro o que é uma equação de onda. A equação de onda é aquela equação que nos traz a possibilidade de calcular a velocidade de uma onda. V igual a lambda F, ou seja, a velocidade de uma onda é dada pelo produto do seu comprimento, lambda, pela sua frequência. Se você não sabe ou tem dificuldade com esse assunto, você também pode consultar a aula na íntegra que eu deixei lá à sua disposição no Física do Zero. Já que Física do Zero a gente tem toda a programação no passo a passo para você aprender física mesmo sem saber absolutamente nada, é o lugar certo. Mas beleza, vamos continuar. Bom, de eletricidade, eu não tenho dúvida. As relações no campo elétrico uniforme, por isso que ele traz no próprio edital, né? Campo e força. Então aqui eu vou até acrescentar mais um tópico, campo, força e DDP, diferença de potencial no campo elétrico uniforme.
e principalmente leis de Ohm e associação de resistores, que aí entra a parte de circuitos elétricos. Bom, já na parte de termologia, os assuntos mais cobrados são calorimetria, calor sensível, calor latente, os processos de transmissão do calor, potência calorífica. É bem verdade que eu já vi uma questãozinha ou outra ali envolvendo escalas termométricas para você transformar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, mas normalmente questões diretas, tá? Dilatação muito pouco nessa primeira fase. E o segundo assunto mais cobrado na parte de termologia, termodinâmica, e aí dando um destaque para as máquinas térmicas. Então, estuda aí a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, as transformações e principalmente as aplicações. Bom, já no próximo assunto geral, ótica geométrica, né, os dois últimos agora aí que caem menos, de ótica geométrica. Aí a Unicamp gosta muito de trabalhar o conceito de ano-luz, mostrando a relação velocidade e distância sobre tempo, para você calcular a distância em ano-luz daqui para uma certa galáxia e transformar em quilômetros. Então isso é muito bem cobrado também pela prova da Unicamp. E leis da refração e suas aplicações, né, ligadas a lentes, às ametropias da visão. Então, saber as características de uma pessoa que tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, enfim. Bom, agora que você já sabe quais os principais assuntos e as tendências do vestibular da Unicamp, chegou a hora da gente entrar na nossa revisão. Então, vamos nessa.